Eu queimei a estátua de Nossa Senhora e, dias depois, meu bar pegou fogo de uma maneira assustadora. Meu nome é Célia, moro numa cidade pequena do interior de Goiás, onde todo mundo se conhece pelo nome e pelo sobrenome da mãe. Sou dona de um bar que fica numa esquina de terra batida, com porta de madeira que range, uma placa escrita à mão e um balcão que já viu mais copos do que eu vi de sossego na vida. Digo isso logo porque ninguém começa uma história desse tamanho sem saber quem está contando. Cresci numa casa onde a voz da mãe era oração e o silêncio, culpa. Era a dona Ana quem rezava cedo, quem acendia a vela sem pedir licença. Tinha um pequeno altar num canto da sala, toalha branca, imagens alinhadas como se fossem visitas esperadas. Eu via as mãos dela tremerem quando entregava ao terço a chuva. Via a fé dela como algo pesado que preenchia o espaço e não deixava ar. A fé dela me sufocava. Não que eu seja cega para o consolo que existe na devoção de alguém, eu só não conseguia encontrar meu lugar ali. A devoção da mãe carregava consigo um lamento antigo, perda de promessas, filhos que não deram certo, noites mal dormidas. E na cabeça de uma menina que queria fugir daquele peso, aquilo virou resistência. Mais tarde, quando abri meu bar, fiz dele o meu reino, um lugar com regras minhas. Ali, quem mandava era eu. E uma das primeiras regras foi clara: nada de imagens nas paredes. Não por ódio, não por querer ofender, era uma decisão que nasceu do meu desejo de separar minha vida adulta daquela casa onde tudo virava penitência. Sempre recolhia os santinhos que apareciam nas mesas, dobrava com cuidado e jogava no fundo de uma gaveta. Às vezes eu rasgava, outras guardava. Parte de mim achava que assim cortava o nó que me prendia à infância. Houve clientes que reclamaram, havia gente que deixava medalhinhas, bilhetinhos, fotos. Eu pegava e sumia com aquilo. Era um ritual meu, me fazia sentir no controle, me fazia sentir livre. Se essa história está falando com você, inscreva-se no canal e escreve nos comentários de onde você está me ouvindo. A rotina do bar tinha tudo de rotina: som no volume certo, cerveja gelada, conversa que começa no primeiro copo e termina na rua. Tinha a clientela da noite, pedreiros, comerciantes, gente que vinha do povoado vizinho só para jogar conversa fora. E a clientela da tarde, quem passava só para café e uma prosa curta. Eu conhecia a vida de cada mesa pelo tipo de copo e pelo cheiro do perfume. Na mesma parede onde eu proibia imagens, havia, por um tempo, um envelope com uma foto infantil. Minha filha, quando pequena, trouxe uma imagem de Nossa Senhora num dia de escola e, contrariando minha regra, a colocou numa prateleira velha atrás do balcão. Eu vi e não disse nada na hora. Talvez foi a mão dela, pequena e esperançosa, que me deixou sem reação. Ou talvez fosse o medo de brigar com aquilo que ela já sabia fazer, acreditar. O homem que desencadeou tudo entrou numa noite em que o bar estava cheio. Era daqueles que falam alto e querem fazer piada com tudo. Queria chamar a atenção. Ele puxou a imagem do bolso, pôs na mesa como se oferecesse troféu. Quando minha filha não estava olhando, ele começou a provocar. "Olha só, uma santa de bolso!" Riu, empurrando a imagem com a palma da mão. A mesa ao lado silenciou. Alguns riram, outros olharam com desconforto. Eu senti algo quente nascer no peito. Não era só raiva, era vergonha antiga, era o sangue subindo, era toda a minha juventude juntando-se num só instante. Quando ele, sem respeito, esfregou a foto no cinzeiro e passou batom sobre o rosto de papel, eu perdi o pouco juízo que me restava. Levantei, tirei a imagem, fui até o fundo e acendi uma caixa de fósforos. Não pensei em reza nem em explicação. Pensei naquilo como um gesto de recorte. Eu estava cortando, finalmente, a coisa que me prendia. Queimei a imagem num tambor. Lembro do som do papel se curvando, do cheiro do verniz queimando misturado a batom barato. As pessoas ficaram mudas. Alguns aplaudiram, outros se afastaram. Minha filha chorou. O homem teve que sair escoltado pela porta, rindo nervoso. Naquela noite senti alívio. Foi como se, por um momento, eu tivesse reaprendido a controlar minha história.
Voltei para o balcão e servi bebidas como se nada tivesse acontecido. Falei alto, forcei um sorriso. Mas havia um peso novo no ar. Não o peso da imagem, que vira cinza, mas o peso do que a minha ação despertou nos outros. Vi no rosto de Dona Francisca, que sempre trazia flores para colocar no altar da igreja, um misto de surpresa e tristeza. Vi no olhar de um jovem que frequentava missa aos domingos a dúvida sobre quem eu era. Eu preferia acreditar que ali repousava uma liberdade recém-conquistada. E dormi pensando que aquele capítulo estava resolvido. Dias depois, as coisas começaram a acontecer. Não foi uma explosão imediata. Foi um conjunto pequeno de coincidências que foram se alinhando até formar uma linha. Primeiro, a TV da sala do bar queimou sem motivo aparente quando eu liguei o aparelho. Uma faísca, um cheiro de queimado, depois a tela preta. Pensei que era defeito. Levei para consertar e o técnico disse que tinha sido um curto-circuito no circuito principal. Ele mexeu um fio e cobrou. Paguei com a mesma cara que se paga por um remédio caro, sem reclamar porque não havia espaço para reclamar. No dia seguinte, o freezer deu problema. Fogão que não acendia, luz que caía só no meu quarteirão, enquanto a rua ao lado ficava iluminada de forma normal. Cada um desses pequenos episódios eu tentei encaixar na lógica do acaso. Todo mundo tem aparelho que pifa, eu dizia para mim mesma, mas o conjunto já não me deixava confortável. À noite, comecei a ter sonhos estranhos. Acordava com a sensação de que algo me observava. Neles, havia sempre uma mulher com um manto azul. Não era uma visão ameaçadora, tinha um olhar calmo, quase compassivo, e estava sempre a alguns passos de distância. Ela não falava, mas eu entendia que me mostrava coisas que eu não queria ver. O tambor fumegante, o rosto da minha filha molhado de lágrimas, a praça da igreja com vela estourada. Em sonhos, a vida ganhava cores que na vigília eu tentava evitar. Também sonhei com fogo. Não o fogo brincalhão de fogueira em festa de São João, mas um fogo frio, que parecia penetrar nas coisas e deixar só o esqueleto delas. Acordava suando, o coração batendo forte, e demorava para entender que estava na minha cama e não no meio das chamas. Numa dessas noites, segui um impulso e sussurrei um pedido que há muito não pronunciava. Se é verdade que ainda existe misericórdia, me pega pela mão e me leva. Os sinais continuaram. A máquina de cartão travou justamente numa hora em que uma conta pesada precisava ser passada. O ventilador do teto despencou de repente. A sorte de ninguém ter sido atingido ficou como um lembrete silencioso. Conversando com uma amiga na esquina, ela disse, numa dessas conversas que tentam esconder medo com humor, "Não é sinal não, Célia. Não tá querendo dizer nada aquilo não." Ri e por dentro senti a garganta fechando. Muita gente começou a comentar nos cantos da cidade. "Você lembra do que ela fez?" A pergunta vinha com o peso de uma sentença, mas ninguém falava alto, porque em cidade pequena as palavras são terreno minado. Alguns clientes ficavam mais contidos, outros mais provocadores. Um senhor, que sempre deixava uma imagem entre os copos e pedia para que eu guardasse até ele voltar, pediu a foto com a voz baixa. "Dona, se não for pedir demais, eu prefiro guardar comigo hoje." Eu devolvi. Entreguei, sem olhar. Senti vergonha de ter aquele poder chato sobre as coisas dos outros. Houve quem dissesse, olhando por cima do café, que eu deveria ir se confessar, que aquilo não se resolvia com panelas e prateleiras limpas. Eu respondia a todos com o mesmo tom seco, cada um com sua fé. Era a minha maneira de não admitir que havia algo por dentro que me consumia. Mas à noite, quando desligava a luz do bar e caminhava pela rua vazia, as vozes da infância vinham me buscar. As rezas, as promessas não cumpridas, os rostos das pessoas que eu tinha magoado. Aos poucos, fui percebendo que a cidade, que era um corpo só, aliava rumor e compaixão de forma ambígua. Alguns me evitavam, outros, sem coragem de me condenar, ofereciam ajuda disfarçada.
Dona Doralice, por exemplo, apareceu numa tarde qualquer com uma sacola de doces caseiros. Ela era uma mulher da pastoral, de olhar ameno, que sempre tinha uma palavra pronta. Vim deixar um cafezinho e ouvir você, Célia, disse, com prudência. Aceitei. Tomei o café e achei graça da minha própria ansiedade. Você tá bem? Perguntou ela. Eu balancei a cabeça e sorri. Não disse nada de verdade. Mas por dentro a inquietação crescia. Havia no meu peito um espaço que eu não sabia preencher. A sensação de que havia inaugurado uma cena e que, ao que tudo indicava, aquilo tinha reverberações que eu não dominava. Às vezes penso que na hora em que o papel se curvou no tambor, eu também acendi uma coisa dentro de mim que não sabia apagar. Os dias foram seguindo. As pessoas começaram a comentar que eu estava mais calada. Eu respondia com brusquidão para manter a pose. Trabalhei como sempre, mas à noite me pegava diferente. Havia um novo cuidado em como eu dobrava os panos do balcão, em como via as mãos dos clientes que seguravam medalhas. Se antes eu guardava com desprezo, agora sempre hesitava antes de tocar. A hesitação me revelou que algo estava mudando, mesmo que eu não quisesse admitir. E então, numa manhã de segunda, enquanto varria o chão do depósito, encontrei uma pequena peça de plástico parcialmente derretida entre caixas vazias. Era um retalho do que tinha sido uma imagem, o mesmo plástico brilhante que tinha envolvido uma das fotos que queimei. Segurei aquilo como se fosse prova de que o passado ainda tinha forma naquele lugar. Senti as mãos tremendo. Guardei o pedaço numa gaveta do fundo como quem esconde um segredo. Ao fechar a gaveta, percebi que, pela primeira vez, senti a culpa. Não a culpa pesada que vem de obrigação, mas aquela que te corrói e te força a ver o outro lado do gesto que achava que era só seu. À noite, ouvi dizer que alguns frequentadores tinham discutido o assunto na esquina da praça e que as vozes tinham subido como fumaça. Ela queimou a imagem e olha aí, ouvi alguém dizer. A frase vinha carregada de julgamento e medo. Nessa hora, senti uma solidão grande, diferente da solidão de antes. Era uma solidão que vinha com consciência. Pensei na minha mãe, nas velas acesas, no altar, e pela primeira vez imaginei o que ela sentiu quando me viu partir. Não era só raiva que eu sentia por ela, era também a nostalgia de quem, em algum momento, quis acolher a própria dor com uma mão. As noites de sono continuaram ruins. Em sonhos, a mulher de manto azul se aproximava e, em vez de apontar o dedo, ficava lá, parada, como se esperasse que eu me aproximasse. Numa dessas madrugadas, acordei com uma frase na cabeça. Você não pode apagar o que já tocou. Era breve, simples, me acompanhou o dia inteiro. Não sabia de quem era aquela voz. Talvez fosse minha própria consciência, uma espécie de juízo particular que me lembrava de que gestos têm consequências. No bar, o movimento ia e vinha. Havia dias de lucros e dias de contas apertadas. A vida seguia com sua insistência. Porém, a cidade agora me olhava com cuidado. Alguns clientes deixavam de trazer imagens, outros me ofereciam perdão com palavras tímidas. Eu aceitava e devolvia com um sorriso contido. Dava para notar que, enquanto meu orgulho me havia dado a sensação de poder por um tempo, o que veio depois foi um vazio que precisava ser preenchido por algo maior do que eu mesma. Cheguei a pensar em redenção como se fosse um trabalho manual. Se eu varresse com mais afinco, se eu pintasse o balcão de outra cor, se eu colocasse uma planta, talvez tudo voltasse ao normal. Mas normal já não era possível. As coisas que a gente quebra costumam deixar marcas que não se apagam só porque a poeira foi retirada. Certa noite, enquanto fechava, ouvi um barulho vindo do depósito. Era uma mancha de som, como quando algo pequeno cai, mistura-se com outro som e cria um alarme súbito. Fui até lá com a lanterna do celular. Tudo parecia em ordem. As caixas estavam empilhadas, as sacas de ração do cão do vizinho guardadas, os copos embalados. Não havia nada que justificasse o susto.
No entanto, ao acender a luz, senti um cheiro sutil, quase imperceptível: fumaça. Pensei que talvez alguém tivesse acendido fogueira ao lado, alguma queima de entulho no quintal do vizinho. Abri a porta do depósito e o ar que veio me acertou como um tapa-frio. O cheiro estava mais forte, mais próximo. Meu corpo reagiu sem pensar. Corri para a rua, olhei em volta e por um segundo tudo ficou parado. O som da cidade diminuiu. As estrelas pareciam mais próximas. Na esquina, do outro lado, uma senhora varria e parou. Meus dedos formigavam. Abri a porta principal do bar. A rua estava calma, a luz do poste tremia. Eu achei que vinha de lá. A sensação foi como uma mão que fecha meu peito. Não sei explicar em palavras racionais o que senti naquele momento. Era uma mistura de presságio com memória, como se eu atravessasse uma linha fina entre o que tinha feito e o que estava para acontecer. Olhei para trás, para o depósito, e senti um calor que ainda não era fogo, mas que anunciava que algo mudaria para sempre. Fiquei parada, com as chaves na mão, e percebi que pela primeira vez desde que acendi o meu tambor, eu tinha medo do que eu mesma havia inventado. Fiquei ali, com as chaves na mão, sentindo o medo crescer como uma sombra que me acompanhava a cada passo. Não houve som de alarme, não houve estalo grandioso no começo. Foi um aumento lento do cheiro, como se o ar se impregnasse primeiro e o calor chegasse depois, sem pedir licença. Abri a porta do depósito de novo, mais por impulso do que por coragem, e a luz do meu celular traçou vultos nas paredes. O calor já vinha de dentro, uma onda seca que me fez recuar. Vi a primeira chama ali, tímida no canto entre duas caixas, e por dentro tudo se partiu. Tudo aconteceu rápido depois disso. O fogo encontrou o que precisava: madeira velha, caixas com papel, um pouco de álcool que alguém deixou num cantinho. Uma brisa pequena trouxe o som do estalo. Em seguida, o estalo virou estardalhaço. O tambor que eu usara naquela noite parecia lembrar-se do que fora. O plástico derreteu num som que me fez pensar em ossos rachando. As chamas subiam como se tivessem pressa. A cozinha pegou de lado, o armário dos copos começou a estalar. O frio da rua ficou distante, a frente do bar piscou e o mundo inteiro se encheu do cheiro quente da combustão. Gritei o nome da minha filha. Ela veio correndo, o rosto estampado entre o sono e o pânico, os olhos grandes, a camisola grudada ao corpo. Mãe, o que é isso? Ela repetia, a voz fina. Tentei puxá-la para fora, empurrei mesas, derrubei cadeiras, gritei para quem estava por perto buscar baldes, mangueiras, qualquer coisa. Um vizinho atirou um balde de água e a água chiou no fogo, só para voltar mais quente. A fumaça subiu e cegou por segundos, e foi ali que entende-se que não dava mais para agir como antes. Não adiantava querer ser heroína, o fogo exigia distância. Os homens da cidade, uns de chinelo, outros ainda de jipe sujo, apareceram com pás e um carro velho com mangueiras. Veio gente da rua, rostos que eu reconhecia desde menina, o padeiro, a professora, o rapaz que tocava violão nas festas. Alguém gritou por bombeiros, mas na nossa cidade o corpo de bombeiros é uma chamada e uma esperança. Chegaram em caminhonete, com lacunas e sorrisos tensos. Por fim, depois de horas que pareceram um dia inteiro, a labareda abrandou. O depósito, a cozinha, a frente do bar, tudo virou ruína incandescente, e quando apagaram o fogo, restou um campo de cinzas fumegantes que brilhavam ao sol como se tivessem cada uma a sua memória. Fiquei ali, sentada no meio-fio, com a camisa grudada de suor, as bochechas que pareciam que iam cair de tanto chorar. A cidade inteira estava ali, como num funeral coletivo. Alguns fotografavam com o celular, outros só olhavam com os olhos baixos. Minha filha estava em pé, o cabelo cheio de fuligem, a mão na boca. Havia gente puxando uma manta para cobrir os pedaços que sobraram, e entre tudo aquilo encontrei algo que me fez o mundo virar de novo. Um pedaço do plástico que eu vira dias atrás, achatado, negro, parcialmente derretido. Peguei e levei à boca como se fosse encontrar sentido ali.
Quando os dedos tocaram a beira que ainda cintilava, senti um nó que me apertou a garganta. Não lembro de ter pensado em seguro, em número de contas, em como pagar a despesa. Lembro de ter pensado em mãos, nas mãos da minha mãe, nas contas de tocar o terço, na paciência dela com os santos. Lembrei do homem que rira, lembrei do papel curvando-se no tambor, e o arrependimento veio como um trovão, não como ideia teórica, mas como peso no peito, uma dor que queima e não é fogo do corpo, é do espírito mesmo. Depois daquele dia, a cidade se partiu. Alguns chegaram com comida, com roupas, com dinheiro, com abraços que eu não sabia bem se merecia. Outros viraram as costas com olhares que eram sentenças silenciosas. Passei noites em claro, revirando o que fora e pensando em por onde se recomeça quando tudo que sustentava sua vida está reduzido a pó. A cabeça fazia filmes. Vi minha mãe na sala, com as mãos no terço, e chamei seu nome numa fala que quase foi súplica. Mãe, me perdoa. Não sabia se era para ela, para a imagem, para a cidade inteira ou para mim mesma. Isolada, sem coragem para o balcão vazio, deixei de atender como antes. Minha filha passou a ir à casa de uma tia para não ver a mãe endividada a olhar para as cinzas. Eu passava as tardes sentada numa cadeira de plástico na frente do bar, observando os pedaços, as latas amassadas, os copos que tinham restado como cristais danificados. Às vezes vinha alguém só para dizer que torcia por mim, e eu agradecia com um aceno. Não tinha forças para chorar em público. Chorei escondida, no banheiro, ajoelhada diante da pia. Foi nesse período de quietude que Doralice voltou. Ela apareceu numa tarde cinzenta, com uma sacola e um olhar que não parecia nem juízo nem pena. Era mistura de ambos, mas com uma paciência que eu já tinha visto antes. Trouxe bolinho e café, disse como quem traz remédio. Eu não sabia se queria comer, mas aceitei. Ela sentou numa cadeira ao lado e ficou me observando como se me estudasse sem pressa. Você não precisa dizer nada, Célia. Eu vim porque Deus mexeu comigo, falou ela, com uma simplicidade que me feriu de leve. Falei tudo, ou pelo menos o que minha garganta deixou. Falei da infância, da mãe, do peso que eu carregava, do homem que zombara da imagem, do alívio que sentira ao queimar aquilo. Falei do medo depois. Falamos por horas, no tom de quem compartilha segredo. Doralice não me falou do que eu devia sentir. Ela só contou de um sonho. Havia sonhado comigo andando pelo meio de fumaça e viu, do alto, uma mulher de manto azul olhando para baixo, como quem esperava que eu me chegasse. Na hora, acordei com a vontade de te procurar, disse ela. Eu balancei a cabeça e senti que o corpo já não era o mesmo. Foi ela quem, com jeitinho, sugeriu que eu fosse à igreja. Não para show, nem para aparecer, vai só para ouvir um pouco, disse ela. Eu resisti muito, tive orgulho de sobra, mas no fundo havia uma voz que vinha me cutucar, vai ver o que sobra. Acabei cedendo num domingo de manhã, quando o sol ainda parecia desculpa para recomeços. A igreja da cidade é pequena, com bancos de madeira que rangem e um cheiro de cera misturado ao do bolo de milho que sempre tem nas festas. Entrei com as mãos sujas do rescaldo, o rosto queimada pela luz e sentei no último banco, como quem tenta ficar invisível. O som do órgão enchendo a nave parecia lavar o ar. Olhei para o altar e no nicho estava ela, a imagem com manto azul. Não sei se esperava vê-la igual, com o mesmo olhar que imaginei nos sonhos, mas aquilo me pegou de surpresa. A mesma serenidade que vira nas noites voltou como presença física diante de mim. Não fui para frente. Fiquei ali, observando, até que o padre, com seu passo calmo, se aproximou. Não quero dizer que ele tenha dito algo que mudou tudo numa frase só. Foi mais uma sucessão. Uma pergunta cuidadosa, um convite para conversar, uma conversa mais longa num canto da sacristia. Você precisa se permitir chorar, Célia, ele disse. E precisa também entender que perdão não é sinal de fraqueza. Aquelas palavras me rasgaram. Abaixei a cabeça. Eu não sabia pedir perdão em público. Não sabia como explicar que queimar uma foto havia sido um gesto de defesa de mim mesma e que agora estava pagando um preço que não cabia apenas a mim. Ao lado da imagem, segurei numa rendinha do manto e um misto de vergonha e necessidade me fez murmurá-la. Me perdoa, mãe.
Não era só a invocação de uma devoção antiga, era também um pedido para voltar a ser gente. Chorei sem conseguir evitar. O padre ficou ali, sem pressa, como se com as suas palavras me desse fôlego. Não houve sermão, só uma acolhida que, naquele instante, me pareceu grande demais para a cidade inteira. A partir dali, as coisas foram se colocando devagar. A comunidade se organizou para me ajudar. Não era só caridade, era um movimento delicado que vinha de gente que queria que o bar voltasse, porque ali cabia a história. Vieram homens com ferramentas, mulheres com marmitas, a prefeitura mandou um caminhão pequeno com material. Reunimos o que dava para salvar, limparam os escombros, tiraram as pranchas queimadas, remexeram os chãos. Minha mão tremia quando pegava um prego. A cidade inteira parecia me dar a chance de remendar uma roupa rasgada. Reabrimos com um muro novo, com pintura fresca em tom de areia. E numa prateleira, num cantinho que eu havia decidido que seria diferente, pus uma imagem. Não a mesma que queimara, porque não existe como se recupera. Era uma que minha filha guardara de um presente, pequena, de plástico resistente. Coloquei-a lá, não por superstição, mas como lembrança do que aconteceu. Minha atitude causou controvérsias. Teve quem dissesse que eu estava fazendo teatro. Teve quem chorou. Eu só sabia que, olhando para ela, senti que algo em mim havia mudado. No dia da inauguração do Cantinho da Célia, nome que minha sobrinha pintou à mão num retalho de madeira, houve um pequeno culto ecumênico na praça. O padre falou sobre perdão como algo prático, não abstrato. Doralice leu um trecho de texto que não era longo, só palavras para lembrar que a vida se reconstrói com as mãos. E eu, diante de uma cidade que me olhava com curiosidade e compaixão, disse o que encontrei de mais honesto. Falei do medo, da vergonha, da estupidez do meu gesto. Falei de quem eu tinha magoado. Falei também do que me havia sido dado: tempo, trabalho, companhia. A voz falhou, a gente chorou junto. Pedi desculpas publicamente a quem quisesse ouvir, aos que depositavam fé naquelas imagens, a minha filha pela cena que testemunhara, a dona Ana, minha mãe, que me ouviu depois em casa com lágrimas nos olhos. O padre segurou minha mão como quem confirma que sim, há uma saída. Algumas pessoas me perdoaram ali mesmo, outras demoraram, e tudo bem. Perdão não é moeda que se entrega de imediato, é caminho. Com a ajuda de quem trabalhou, arrumei prateleiras novas, comprei um freezer modesto, negociei com fornecedores antigos que ainda confiavam em mim. Não foi prosperidade que bateu a porta, foi recomeço, passo a passo. A rotina voltou a existir com a delicadeza de quem mexe no queimada, cuidado para não levantar cinzas demais e apagar a chama do trabalho. A clientela voltou aos poucos. Uns que tinham ido embora retornaram com um abraço hesitante. Outros passaram e fingiram que não viram nada. Eu entendi que parte do conserto era aceitar que nem todo mundo teria a mesma pressa para me abraçar. Com o tempo, comecei a escutar mais do que quando mandava. Aprendi a recolher os santinhos com um gesto diferente. Antes era para me mostrar no controle, agora era por respeito ao que aquele objeto representava para quem o deixava. Aprendi a ouvir as histórias que apareciam nas mesas, rezas por filhos, promessas por curas, agradecimentos simples. Senti-me menor diante das dores alheias, e isso me fez maior. Uma senhora me levou uma toalha bordada com imagens pequenas e disse: "Quero que fique com isso, para lembrar que mesmo das cinzas, a gente ainda pode tecer alguma coisa." Guardei a toalha como um talismã silencioso. Não perdi o gosto por ser dona do meu espaço. Pelo contrário, o Cantinho da Célia passou a ser lugar de escuta. Vez ou outra, alguém surgia com um olhar carregado, e eu, com a experiência na pele, sabia que podia oferecer mais que bebida, podia oferecer acolhimento. Não virei pregadora, nem adoro a ideia de transformar o balcão em púlpito. Só aprendi que quando se fala de misericórdia, o gesto vale mais que o discurso. E eu precisava demonstrar isso todos os dias, com o pão que fazia, com o troco dado sem pergunta, com o sorriso que demorou a voltar, mas que voltou. Houve uma missa em que pedi para falar.
Não foi para fazer espetáculo, foi porque senti que precisava contar, de peito aberto, a violência que eu mesma tinha causado e o quanto tinha aprendido. Quando falei, a cidade ouviu. Disse que não queria transformar o incêndio em lição para todo mundo, que não acredito em explicações simplistas. Falei que entendo por que muitos enxergaram ali algo maior do que o acidente e que respeito cada interpretação. Só contei a minha, que me senti chamada ao arrependimento, que houve sinais que me perturbaram, que fui tomada por medo e que, no fundo, percebi que a relação com a fé da minha mãe era mais complexa do que eu supunha. As pessoas me aplaudiram devagar, com um som que vinha da garganta, e algumas lágrimas vieram. Quando desci do pequeno altar, encontrei Doralice com os olhos brilhando. "Você fez bem", disse ela. E eu entendi que muitas vezes dizer a própria verdade é o primeiro passo para libertar o coração dos outros também. Recomeçar exigiu prática e humildade. Aprendi a orar de novo, em voz baixa, com frases simples. "Se puder me ensinar, me segura pela mão." Nem sempre as palavras saíam bonitas, às vezes eram só gemidos, mas havia uma frequência que me dava paz. Pratiquei agradecer, por um cliente que aparece, por uma noite sem chuva, por um pão que não se queima. Gratidão virou instrumento de sobrevivência. Com o tempo, minha história virou testemunho. Pessoas de cidades vizinhas vinham ouvir. Outras me chamavam para falar em pequenos encontros sobre recomeço e responsabilidade. Não me tornei exemplo perfeito, continuo a ser mulher de orgulho e medo. Mas percebi que confessar suas falhas com coragem abre portas para que outros façam o mesmo. Ofereci ajuda a quem perdeu tanto quanto eu e, onde pude, arranjei empregos temporários para quem me ajudara. A comunidade aprendeu que dar a mão de volta é exercício de coragem, não de piedade. Hoje, vendo o cantinho da Célia cheio numa tarde de domingo, com crianças correndo e senhoras colocando moedas em latas de promessas, sei que minha vida tomou outro ritmo. A imagem que coloquei na prateleira ficou ali, não como talismã de proteção, mas como lembrança de que o que se destrói pode ser reconstruído, de que o que se queima pode, com trabalho e arrependimento, virar história diferente. Minha filha cresceu uns bocados desde então. Às vezes brincamos de fingir que é ela quem manda no bar. Outras vezes ela me traz um desenho da igreja e deixa em cima do balcão. Eu pego o desenho e guardo como se fosse moeda rara. Não vou dizer que o incêndio foi castigo, não posso falar por Deus. Posso apenas dizer como vivi e o que aprendi. O arrependimento me fez olhar para dentro. O encontro com a comunidade me deu forças. E a presença humilde de pessoas como Doralice e do padre me mostrou que a misericórdia é prática, feita de gestos pequenos. Muita gente por aqui acredita que havia uma ligação entre minha provocação e o incêndio. Outras acreditam que foi acidente. Eu mesma, muitas vezes, acordo com o gosto de cinza na boca e me pergunto. A resposta que hoje me basta é esta. Por mais que não se possa explicar tudo, a maneira como respondemos ao que nos acontece é escolha nossa. Se você estiver ouvindo isso e sentir que tem alguma coisa que precisa ser reparada entre você e alguém, uma palavra, um gesto, uma relação, permita-se recomeçar. Não vai ser fácil nem rápido e talvez ninguém diga que perdoa na hora. Mas o caminho existe. Ele passa por assumirmos o que fizemos, por pedir desculpas de coração, por aceitar ajuda quando ela aparece e por aprender a cuidar do que foi quebrado. No cantinho da Célia, todo mês, temos uma roda simples. A pessoa que quiser compartilhar sua história senta numa cadeira, fala e é ouvida. Não é cura milagrosa, é costura do dia a dia. E cada vez que alguém me conta que seu casamento recomeçou, que um filho voltou para casa, que a esperança brotou de novo, eu lembro do pedaço de plástico derretido que encontrei entre as cinzas e me sinto grata por ter tido a coragem, tardia e errada, de admitir minhas falhas e tentar consertar. A vida me ensinou também a não bancar dona da verdade. Aprendi que humildade é mais valiosa que ter razão. Hoje, quando alguém deixa uma pequena imagem no balcão, eu não a jogo fora. Coloco num canto com cuidado. Se a pessoa pedir, eu guardo até ela voltar. Não porque a imagem tem poder que me proteja,
mas porque entendo o valor do que aquilo representa para a pessoa que a trouxe. Por fim, deixo um pedido simples. Se essa história tocou você de alguma forma, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre perdão e recomeço. Se tiver um testemunho parecido, conte nos comentários. Nossa dor é mais leve quando dividida. E se puder, venha tomar um café no cantinho da Célia um dia. Sentamos, a gente conversa e a cidade, que já ardeu e já sarou, faz um pouco mais de sentido. Obrigada por me ouvir.